Este é o canal Caminhos do Pensamento. Meu nome é Rafael. Eu mostrei em outros vídeos que a essência do ser humano é racional. Quando me refiro ao ser humano, não estou falando de uma espécie, de um animal que vive em um determinado planeta, porque esse é um conceito que nós construímos com base nos nossos sentidos e na nossa memória. Mas eu estou me referindo ao ser pensante, àquele que é comprovável pela mera reflexão sobre a existência da verdade. Quando nós paramos para pensar que existe alguma coisa, que nem tudo é opinião, que nem tudo é incerto, que existe uma ideia segura, porque se não fosse assim nós não poderíamos estar nos comunicando nesse exato momento, o que já pressupõe a existência de uma objetividade além das palavras, nós identificamos ao mesmo tempo a existência de um ser que está raciocinando, que está refletindo sobre a verdade, que é um ser pensante, não é um ser material, né? E a matéria não pode ser comprovada pela razão e nem mesmo pelos sentidos. Os sentidos nos fornecem apenas percepções e a razão nos mostra que as percepções podem não corresponder a nenhum objeto fora da própria experiência do sujeito. E esse sujeito que pensa, esse sujeito que sente, que percebe, ele se identifica como alguma coisa que raciocina, que consiste basicamente em ser reflexivo, né? Em ser algo que age, porque o pensamento no fundo é isso, o pensamento é ação, é a pulsão do ser, o pensamento é um mover, né? E o ser pensante é um movimento que se encontrou, é um movimento circular, porque ele se nota, ele se percebe, enquanto algo que não pode ser duvidado. Sempre que eu estiver pensando, eu tenho que admitir que eu existo, porque para eu duvidar da minha existência eu preciso assumir que eu existo, enquanto um ser que questiona a sua própria existência, né? Agora, qual é o lugar desse ser no mundo? Esse ser que está aqui, esse ser finito, né? Como ele pode agir de acordo com a sua essência? Esse é o grande desafio da minha filosofia racionalista. Porque eu identifico a existência desse ser finito que está refletindo sobre a verdade e ao mesmo tempo eu identifico a existência de uma realidade muito além de mim. Porque esse mundo empírico, esse mundo percebido, né, que é composto por ideias que chegam involuntariamente a mim através da via sensorial, não vem de mim mesmo, eu não sou o criador desse mundo, esse mundo é colocado diante de mim. E a única coisa que pode colocar este mundo sequenciado diante de mim é uma mente suprema que contém esses padrões que eu percebo pelos meus sentidos, né? Os próprios padrões dos objetos percebidos. E essa mente suprema que está colocando o mundo diante de mim, terá algum propósito? Será que ela tem vontade? Ela tem alguma finalidade para mim? Será que eu sou um objeto dentro dessa mente suprema? Então, esse é o ponto nevrálgico da minha filosofia. Eu me identifico enquanto um ser racional, mas eu sei que muitas vezes eu não ajo racionalmente. Para eu me comunicar com vocês aqui agora, eu tenho que usar um determinado tom de voz, eu tenho que usar um determinado estilo para poder prender a atenção de vocês. Caso contrário, bastaria colocar um texto aqui e daria na mesma. Só que muita gente não se interessaria em ler esse texto. Quando eu estou falando, quando eu estou verbalizando, quando eu estou usando a minha imagem física mesmo, lembrando que fisicalidade não se confunde com a materialidade, né? A fisicalidade é aquilo que pode ser notado pelos sentidos, que pode ser transcrito em alguma equação matemática, aquilo que pode ser traduzido em uma linguagem abstrata a partir dos nossos sentidos, sendo passível de ser estudado enquanto ciência, né? Que é a física, que estuda a própria natureza dos objetos que nós percebemos. Agora, a materialidade seria aquilo que existe fora de qualquer mente. Isso não existe, tudo está dentro de alguma mente, seja uma mente finita como a minha, seja a mente suprema que é o universo em amplo sentido, né? Deus, ele não se resume ao universo percebido, mas ele é algo além desse universo. O universo é uma manifestação do ser supremo, né? Que muitos chamam de Deus, e é a mente infinita. Enfim, voltando ao nosso assunto, a minha imagem física serve de recurso para prender a atenção de muitas pessoas que gostam de ver alguém falando e não alguém apenas mostrando um texto, né? Então, quer dizer, nós não somos apenas seres racionais, nós precisamos de certos recursos que não são explicáveis de uma forma lógica, né? O próprio sexo. O sexo não é uma coisa lógica, não é uma coisa racional.
Quando duas pessoas estão em uma atividade sexual, elas estão em uma atividade que é passional, é uma atividade instintiva, impulsiva. E daí muitos filósofos afirmam que o fundo do ser humano é a irracionalidade, como Freud, Sartre, Nietzsche, Schopenhauer, o próprio Hume afirmava que as nossas ações não são guiadas pela razão, né? A razão para o Hume é apenas uma ilusão, é um instrumento casual do ser humano que está acostumado a verificar repetições de fenômenos, e aí ele abstrai leis universais dos fenômenos, mas essas leis são duvidosas, incluindo as leis da lógica para o Hume, elas não têm nada de absoluto. E os filósofos seguintes que buscaram criar um sistema cético aproveitaram essa ideia de que o ser humano não é essencialmente racional. Ele seria como um animal que tem o diferencial de que ele desenvolveu o seu cérebro de uma forma que ele consegue pensar abstratamente. Mas o pensamento abstrato não seria uma ferramenta exata para nos mostrar a verdade. Seria, no máximo, uma ferramenta de conveniência para nos ajudar a sobressair sobre as outras espécies, porque é o pensamento abstrato que permite que a gente tenha, por exemplo, um sistema financeiro, né? A gente usa o dinheiro, que é uma medida simbólica. O dinheiro representa o esforço de alguém que trabalhou por aquilo, né? E aí nós trocamos o dinheiro por bens e serviços. A própria tecnologia que nós temos é fruto do pensamento abstrato, né? É quando um cientista projeta uma máquina, quando ele projeta uma vacina, ele está se baseando em uma abstração, que aquela substância que já foi testada várias vezes tem um potencial, e por isso, se ela for aplicada em outras pessoas, ela vai ter o mesmo resultado. O que se baseia na ideia de que existem leis que controlam a natureza de uma forma uniforme, e existe uma essência nas coisas, uma essência que permite que a gente possa determinar o efeito que aquela coisa vai ter no futuro, né? O Hume refutou isso quando ele mostrou que não existe, na verdade, uma essência nas coisas que nós observamos, mas a essência é abstraída pela mente do sujeito, e essa abstração pode ser falível, porque ela é fundamentada na observação da repetição. Repetição essa que pode findar no segundo seguinte, no minuto seguinte, no dia seguinte. O cientista não tem como comprovar que existe de verdade essa tal lei da uniformidade da natureza. Esse é um pressuposto filosófico, baseado em grande parte no racionalismo, né, que diz que a natureza tem um fundo racional. Então você nota a incongruência dos próprios pensadores céticos, porque eles usam princípios do racionalismo para julgar a realidade como um todo que pode ser compreendido, que pode ser entendido de uma forma científica, porque é a filosofia que fundamenta a ciência, e ao mesmo tempo eles negam que o ser humano tem uma natureza essencialmente racional. Ora, o meu racionalismo elimina essa incongruência. Eu digo que tudo está dentro da mente suprema, e essa mente suprema pensa de forma lógica. Ela é a razão com R maiúsculo. Tudo o que existe, existe de uma forma racional, existe de uma forma que pode ser pensada, explicada, concebida e transmitida aos outros de uma forma racional, de acordo com leis abstratas e leis autoevidentes, que são as 3 leis da lógica aristotélica. Ou seja, uma coisa é uma coisa, ela tem um conceito que corresponde a ela, essa coisa não se confunde com o seu contrário, e ou uma coisa é ou não é. Não há um meio termo entre o ser e o não ser. Aquilo que não é o nada, aquilo que não pode ser pensado, aquilo que não pode ser referido. Tudo que existe, tudo o que é de uma forma racional, é de uma forma lógica. E como a lógica é um padrão, e um padrão é algo mental que depende de uma mente que o perceba, segue-se que tudo que existe está dentro de uma supramente, a mente incausada, né, que dá causa a todas as coisas. E isso refuta uma série de filósofos, isso refuta o Hume, isso refuta o Kant, isso refuta o Nietzsche, isso refuta, em certa parte, o Sartre, né, quando ele falava que o homem é o nada, né, que o homem não existe, não foi nem ele que falou isso primeiramente, foi o Kierkegaard, né, o Kierkegaard que buscou refutar o Hegel, como eu falei em outro vídeo, mas ele usou a própria lógica do Hegel, né. Foi uma tremenda tragédia aquilo que o Kierkegaard fez. Mas então, gente, o assunto do vídeo aqui é como o ser racional vai ser autêntico com a sua própria essência, como ele não vai agir de má fé consigo mesmo, como ele pode ser esse ser
que vai agir de acordo com as linhas mestras da razão, se ele percebe que ele tem um lado também irracional, um lado passional? Nós somos essa mistura explosiva entre razão e sensação, entre lógica e sentimento, né? Nós temos dentro de nós esses dois polos. E o ser finito, o ser aqui que está refletindo, é essencialmente finito. Ele tende à infinitude, mas ele nunca consegue chegar lá. Porque se ele chegar à infinitude, ele vai deixar de ser o que é. E aquilo que é finito nunca vai chegar a ser infinito. É uma impossibilidade lógica. Por mais que ele aumente, por mais que ele expanda o seu conhecimento, a sua potência intelectual, ele nunca vai ser a própria mente suprema. Até porque ele tem um início no tempo, né? O eu finito ele tem uma limitação existencial. A mente suprema, por definição, não pode ter início. Ela é o próprio ser. Ela é o fundo de todas as coisas, né? E nós, como produtos dessa mente suprema, nós como verdadeiras imaginações dela, como distensões, como manifestações criadoras dessa mente, que revela a sua essência, gerando a consciência finita, nós precisamos imitá-la. Para que a gente encontre nosso lugar no mundo, nós temos que imitar a mente suprema. Ou seja, nós temos que criar a nossa própria realidade. Nós temos que inventar a nós mesmos, revelando aquilo que nós somos, através da criatividade, através do trabalho, através da pesquisa, através até mesmo da arte. Nós temos que revelar o nosso ser, e nós nunca terminamos de tirar dentro de nós tudo aquilo que nós temos. Sempre existem coisas novas a serem descobertas, sempre existem novas reflexões a serem feitas, né? Muitas vezes nós nos surpreendemos conosco mesmos, será que está correto falar assim, né? Porque a gente não conhece todo o nosso potencial, todo o nosso cabedal, que é potencialmente infinito. Porque eu não defendo um teísmo, em que existe um Deus que cria as coisas do nada, como se ele pudesse existir sozinho, mas eu defendo um panenteísmo, e eu comprovo que é assim, né? Eu comprovo que que existe um ser supremo que se revela na criação, que a criação é como se fosse uma continuação dele mesmo. Ela é o próprio Criador em uma forma diferenciada, em uma forma captável sensorialmente pela mente finita. E a mente finita é manifestação, ela é uma ondinha dentro do oceano que é a mente suprema. E como não existe uma separação entre a mente finita e a mente infinita, mas existe uma verdadeira unificação substancial, enquanto no teísmo nós temos no máximo ali uma relação de entrosamento entre Deus e a criatura, no panenteísmo não, nós temos uma identificação substancial em certo nível. E por isso existe uma transferência perfeita de informações entre a mente finita e a mente infinita. A mente finita pode chegar ao Ser Supremo e conhecê-lo exatamente, embora ela não possa esgotá-lo, porque ele é infinito, ela nunca vai terminar de conhecê-lo, mas ela pode ter uma noção exata dos moldes dele. Eu posso, por exemplo, saber o que é o Monte Everest, né? Porque o Monte Everest está dentro do plano empírico, eu consigo ter uma noção do que é uma montanha, eu sei o que é frio, eu sei o que é escalada, então juntando esses conceitos eu chego ao Monte Everest. Mas eu nunca toquei no Monte Everest, eu nunca escalei o Monte Everest, eu não sei qual é a sensação de estar lá. E a mente suprema é assim, eu sei defini-la, eu sei o que ela é, mas eu não tenho como absorver, pronto, achei a palavra, eu não tenho como absorver a mente suprema, porque ela é suprema, né? Então, apesar disso, existe um ponto ali de união, no mais amplo sentido, em que eu me confundo com a mente suprema, porque como eu sou uma manifestação dela mesma, e não algo que ela trouxe à existência a partir de coisa nenhuma, eu posso mergulhar dentro de mim e chegar ao conceito da mente suprema, não por um puro pensamento existencialista, como Kierkegaard fazia, mas por um pensamento racionalista, na linha do que o Descartes queria fazer. Infelizmente ele não conseguiu, porque ele tentou provar a existência do ser infinito recorrendo apenas ao conceito, né? E eu já falei no vídeo sobre Descartes que eu entendo que o argumento dele não é válido em favor da existência da mente suprema, tá? O Berkeley, ele até conseguiu fazer isso, só que o problema é que ele não fundamentou a confiança na razão. O Berkeley partiu do princípio empirista e usou um argumento que tem um molde racionalista, portanto a filosofia dele é problemática. Agora, se você parte do princípio do Descartes, de que a verdade é racional e pode ser demonstrada por argumentos, e você usa isso
para raciocinar sobre a própria natureza racional da verdade, você chega à existência do ser infinito, sem precisar dos sentidos. Aí você pode até usar o argumento do Berkeley como um reforço, né? Mas não é necessário você começar já por esse argumento empirista, e é recomendável que você não o faça, porque uma pessoa estudada em filosofia pode te questionar, mas como que você está usando os seus sentidos para provar a existência do ser infinito, se a sua razão pode ser falível e você pode estar sendo enganado, né? E o meu racionalismo panenteísta elimina esse problema, porque ele demonstra que a verdade é autodemonstrável enquanto algo abstrato. E essa coisa abstrata, ela só reside em uma mente que seja infinita e que seja necessária. Portanto, não sou eu, porque eu sou um ser criado, eu sou um ser que teve início. E essa mente necessária, ela tem que existir em qualquer mundo concebível, em qualquer mundo possível. Mesmo que o planeta Terra não existisse, teria que haver ainda a lógica, porque haveria alguma coisa. E uma coisa tem que ser igual a si, não pode se confundir com o seu contrário. E para a lei da lógica existir, deve haver uma mente que a perceba, porque ela é um padrão, e o padrão não existe em si mesmo, ele está em um sujeito. E como a lógica existe necessariamente em qualquer mundo possível, existe algum sujeito em qualquer mundo possível. Tem que haver um sujeito que existe eternamente, regressivamente e progressivamente, ou seja, um ser que seja necessário, que contenha a própria realidade. E aí, gente, eu fico pensando, mas como que eu vou agir de acordo com a minha essência racional se eu passo por inúmeros acontecimentos que me perturbam, né? Muitas pessoas me irritam, muitas pessoas fazem coisas que me deixam triste. Como que eu vou agir racionalmente se eu sou um ser também emotivo, né? Se a emoção tem um lugar na minha vida, se o sentimento tem um papel a desempenhar, né? Eu preciso muitas vezes agir de uma forma que não pode ser justificada racionalmente. Como que eu saio dessa? Então, a razão, ela é a juíza e a mestra de todas as coisas. Mesmo quando eu ajo de uma forma aparentemente irracional, eu estou fazendo aquilo por um motivo. Quando alguém está, por exemplo, jogando futebol, né? Futebol é constituído por regras arbitrárias. As pessoas criaram aquilo para apenas brincar, né? E depois aquilo virou uma profissão, aquilo virou um negócio. A pessoa que está jogando o futebol sente prazer naquilo. Quando ela faz o gol, ela sabe que ela não fez, vamos dizer assim, nada objetivamente valioso. Mas de acordo com as regras do futebol, aquilo foi valioso. Aquilo foi algo muito precioso, que valeu a pena naquele contexto. E a multidão vai ao delírio quando o gol é feito, né? As pessoas vibram, as pessoas pulam, as pessoas se beijam, as pessoas se abraçam. Isso não é uma coisa racional, mas quando a pessoa sente prazer naquela atividade, quando ela nota que a vida dela fica mais preenchida, quando ela joga o futebol, quando ela participa, quando ela torce, ela pode passar a usar o futebol de uma forma racional, né, para ser uma pessoa mais feliz. Se ela for uma pessoa apenas racional o tempo inteiro, ela não vai conseguir ser feliz. Se ela ficar apenas, por exemplo, refletindo na vida, se ela ficar apenas pensando, se ela ficar apenas em atividades intelectuais. Porque o ser finito sofre turbações. Como ele é finito, ele sofre, faz parte da essência dele ser um ser que está sendo, como eu posso falar, exprimido por todos os lados, né? Ele recebe as percepções sensoriais e ele mesmo sente o conflito consigo próprio. Ele precisa agir racionalmente de acordo com a lógica, mas muitas vezes ele quer fazer coisas que não estão de acordo com a lógica. Então qual é o segredo? Ele vai dosar os momentos de irracionalidade de acordo com uma regra racional, uma regra que irá levá-lo à felicidade. Ele vai agir de forma irracional sem se prejudicar, com fins valiosos, com fins úteis. Essa é uma filosofia ética consequencialista, não é não? Né? É uma filosofia onde você pode fazer alguma coisa que a princípio contraria a sua própria essência, desde que a consequência daquilo vá te beneficiar. E é isso mesmo, eu não vejo como fugir disso, né? A minha ética é consequencialista, eu observo aquilo que eu vou ter lá na frente para saber se eu posso fazer essa coisa. Nenhuma ação em si mesma é boa ou errada, né? Ela pode ser certa ou ruim de acordo com aquilo que a razão me apontar, de acordo com aquilo que eu posso esperar conseguir com essa atividade.
Eu acho que por hoje é o suficiente, pessoal. Vou deixar essa reflexão com vocês e peço que vejam os outros vídeos aí para clarear os assuntos, que hoje eu falei de muitos assuntos diferentes. Esse vídeo foi para quem já viu todos os outros do meu canal. Até a próxima, um abraço. Depois de tanto exercício mental, segue aí a imagem do meu gato brincando com o meu chinelo. Nem só de raciocínio lógico viverá o racionalista.